sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. O site é aquele que nos dá amplitude de cobertura. Onde a TV não pode chegar ainda, a gente não fica longe de você, porque você pode nos assistir pelo site, pela internet. E pela internet você pode usar o seu computador, o seu smartphone, o seu tablet. E aí nós ficamos pertinho, ficamos juntinhos de você, em qualquer lugar mesmo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a Boas Novas, abençoando vidas, abençoando a sua vida e abençoando a vida de todos aqueles que gostam de uma programação saudável, uma programação que transmite paz, uma programação que fala de amor e que edifica vidas. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos mandam mensagens de carinho, mensagens de sugestões e mensagens de bênção. Quero hoje mandar um abraço muito especial para todo o pessoal lá de Aracaju que tem nos assistido, a turma de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tem aí, voltamos muito recentemente com o nosso sinal, né? E vocês têm assistido a Boas Novas, têm mandado mensagens, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês também aí de Ilha Solteira, nosso abraço carinhoso. E é isso aí. Eu estou citando esses três porque foi um volume maior de mensagens que a gente recebeu dessas cidades, mas o nosso abraço vai para todos vocês, de todos os lugares do Brasil e do mundo, que tem participado conosco de toda a programação da Boas Novas. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa realmente estar usando a Boas Novas como um canal de bênção, como um canal de transmissão do seu amor. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para fazer exatamente isso. Se nós não estivermos transmitindo amor para você, o amor de Jesus, nós estamos falhando na nossa missão. Mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês. Particularmente e especialmente aqueles que, entendendo o tamanho do desafio da nossa emissora, contribuem, oram pela Boas Novas e contribuem com a Boas Novas. Você, querido semeador, faz toda a diferença e é o meu registro diário, porque eu acho que honra a quem merece honra. E você merece honra, por isso eu tenho que citar e tenho que falar sobre você. Rogo todos os dias que Deus possa te abençoar, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Vocês que assistem a nossa emissora, todos vocês que se sentem abençoados, mas que ainda não são semeadores, fica aqui o meu desafio. Olha, hoje eu quero dizer uma coisa para você. No final desse programa, eu quero que você acompanhe os créditos que vão subir. Só ali, só no Cabeça para Cima, veja quantas pessoas são necessárias para a gente poder colocar no ar esse programa. Não estou nem falando de todo mundo que participa nele, só para, no momento que você recebe esse programa em casa, quantas pessoas são necessárias. Precisamos de você, você está fazendo falta, você precisa vir se alistar ao exército de semeadores de Boas Novas para que nós possamos continuar entregando essa boa programação aí para você. Portanto, liga 21-26300 ou entra no nosso site. São os caminhos seguros para você se tornar um semeador. Estou esperando o seu contato e a sua adesão. Continuaremos orando por você para que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida e também atendendo os desejos do seu coração. 21-26300 ou www.boasnovas.tv é o caminho certo para que você possa se tornar um semeador de Boas Novas, para que você possa se tornar um missionário. Olha só, você pode fazer isso. Eu hoje ouvi uma notícia incrível. Era uma notícia assim, um homem que ele tinha acho que na China, ele estava saindo da prisão, 6 meses de prisão. E sabe por que ele foi preso? Porque ele esqueceu uma Bíblia no supermercado. Acharam a Bíblia, identificaram esse homem e ele ficou preso por 6 meses, só porque ele era um crente, uma pessoa que amava Jesus. E você, que tem liberdade de pregar o Evangelho, está fazendo o quê? Fica aí o nosso desafio. Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre um tema que, na verdade, ele tem mexido um pouquinho com a gente, tem mexido com o nosso imaginário em muitos momentos. Dentre todas as doenças conhecidas, o ebola é uma das doenças que mais mata.
ultimamente ele andou aí assustando o mundo, apareceu novamente e todos ficamos preocupados. E ele tem mostrado que ultrapassar fronteiras não é uma coisa tão difícil assim. Aqui mesmo no Brasil, muito recentemente, nós tomamos um susto. E aí? O que é o Ebola? Será que nós estamos preparados para enfrentar essa doença? No Cabeça para Cima de hoje, é isso que nós vamos fazer, entender um pouco mais sobre o que é o Ebola, como que ele se processa, como que ele se transmite e, mais do que isso, estamos mesmo preparados para enfrentar essa doença? Começamos com o nosso informativo e, obviamente, um time especial para conversar conosco nos espera já já. O Ebola é uma das doenças mais mortais que existem. É um vírus altamente infeccioso que pode matar mais de 90% das pessoas que o contraem, causando pânico nas populações infectadas. A primeira vez que o vírus Ebola surgiu foi em 1976, em surtos simultâneos em Zara, no Sudão, e em Yambucu, na República Democrática do Congo, em uma região situada próximo do rio Ebola, que dá nome à doença. O Ebola pode ser contraído tanto de humanos como de animais. O vírus é transmitido por meio do contato com sangue, secreções ou outros fluidos corporais. O tratamento padrão para a doença limita-se à terapia de apoio, que consiste em hidratar o paciente, manter os seus níveis de oxigênio e pressão sanguínea e tratar quaisquer infecções. Pois é, né? O Ebola, uma doença que mexe, vai dizer que você não tem se preocupado com isso, você não tem imaginado que, de repente, aí, pertinho de você, pertinho de cada um de nós, pode acontecer, sei lá, ela pode aparecer. Eu fico preocupada com isso e até atendendo a demandas de telespectadores que têm pedido, vamos lá, vamos falar sobre Ebola. É tempo da gente falar, né? Porque é algo que está dentre as nossas preocupações. E quando a gente conhece, fica mais difícil de enfrentar qualquer situação. Ebola é o nosso tema de hoje. Para conversar conosco, aqui no estúdio eu recebo Edmilson Migovski. Ele que é diretor-geral do Instituto de Pediatria e é também professor de infectologia da UFRJ. É também doutor em doenças infecciosas. Já estava com saudade de você. Estava na hora, né, de voltar, né? Pois é. Mas vamos voltar aqui para falar de coisas alegres, né? Infelizmente, você associar coisa alegre ao infectologista é sempre complicado, né? Sempre tem uma má notícia. Às vezes as boas notícias que nos cercam são as vacinas, os novos tratamentos. E eu acho que a gente tem algumas notícias interessantes acerca do Ebola. Então, não vai ser de todo ruim, não, viu? Tá bom, olha, eu tenho um olhar também da seguinte forma, né? Quando a gente fala mesmo daquelas coisas que elas não são tão boas, Sim, mas que a gente começa a conhecer, a entender melhor, a gente já fica mais tranquilo, isso aquieta o coração, isso. Né? E explica para a população o que é, como pega, porque nesse caso recente que teve no Rio de Janeiro, teve gente que viu a ambulância passar e falou assim, preciso me preocupar? É isso né? mesmo. Então, mas fica com muito receio desnecessário. E eu acho que esse programa de hoje vai ser tão bom quanto os outros, mas vai ter algumas coisas que a gente vai poder falar do tipo, quando se preocupar, quem deve se preocupar. Mas no Brasil hoje a preocupação não é com Ebola, são com outras doenças, né? A nossa preocupação é com dengue, chikungunya e várias outras doenças que estão aqui no Brasil. O Ebola está um pouco distante, mas vale a pena a gente discutir sobre isso, sim. Eu repito, distante, mas deu um susto aí. Chegou, apareceu, e logo aqui no Rio de Janeiro, né? Chegou nos Estados Unidos, aqui, né? chegou na Europa, então a gente tem realmente que tomar cuidado. Fronteira, não sei, eu quero saber, quero entender com vocês se a gente está seguro ou não. Mas daqui a pouquinho. O Ebola não tem passaporte, ele entra onde quiser, né? Onde ele quiser. Queridos, e completa o nosso time de hoje, recebemos aqui com grande alegria também o Davis Ferreira. O Davis, ele é virologista, vice-diretor do Instituto de Microbiologia e ele é também professor associado do Departamento de Virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma alegria tê-lo aqui. Olá, Celeste, é um prazer estar aqui na Boas Novas e poder contribuir para essa população, para essa quantidade de pessoas que assistem, né, a Boas Novas e tentar, de certa forma, tranquilizar também, né? Acima de tudo, informar. Informar. A própria Bíblia nos ensina que quando a gente conhece a verdade,
ela nos liberta, né? No mínimo, nos liberta do medo, nos liberta da insegurança, nos liberta, no mínimo, no caso do ebola. Sem dúvida, né? Né? E é por isso que a gente quer ter vocês aqui, ter vocês dois aqui é especialmente confortante, né? Pessoas que a gente sabe que são peso pesado aí nesse tipo de assunto. Obrigado aí pela consideração. É um prazer. Então, queridos, ebola, né, assustando o mundo, apareceu agora aí dessa maneira tão violenta na África. Começando por essa história lá, ele está sob controle ou o pessoal ainda está muito perdido? Não, na Nigéria agora, né, o Davis aqui ficou sob controle, já tem quase 45 dias sem nenhum caso novo. Uhum. Lembrando que o vírus tem um período de incubação que vai de 2 a 21 dias, passado mais de 40 dias sem nenhum caso novo, você diz que a situação neste país está sob controle, porque o vírus ebola tem um monte de coisa ruim, mas tem uma característica que eu vejo como positiva, se é que você pode dar alguma coisa boa desse vírus terrível, é o fato de não dar ao paciente a condição de portador do vírus. Como, por exemplo, você pode ser portador do vírus HIV, pode ser portador do vírus da hepatite C, da hepatite B, mas você não fica portando esse vírus por muito tempo, além daquele período de doença. Uhum. Então, quando você tem uma doença que deixa de ser notificada, o ebola deixou de ser notificado, passado mais de 40 dias, você diz que nessa região você tem a situação sob controle, a não ser que essa população volte a ter contato com morcego contaminado, com frutas contaminadas por morcego, ou comer macacos que adoeceram com o vírus ebola sem o devido cozimento dessa carne. Então, você tem a situação sob controle. É por isso que eu acho que se realmente as autoridades internacionais, a ONU, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, voltar o olhar para a África nesse momento, consegue segurar essa onda e consegue realmente desenvolver vacinas, que é a minha enorme esperança, porque você já sabe como o vírus se comporta, já sabe quais são os pedaços do vírus que melhor estimula a resposta imune, já sabe qual é o tipo de anticorpo que neutraliza esse tipo de vírus, a ponto de começar a ter como algo terapêutico, pegar o soro de quem se recuperou para poder usar para fins terapêuticos. Então, existe a possibilidade de você ter uma vacina a curto prazo. Então, é uma doença, sim, controlável, não é uma doença erradicável, como a gente erradicou, por exemplo, a varíola, como pode erradicar o sarampo, porque o ebola não é um vírus exclusivo dos seres humanos, e aí você não tem como erradicar. Não tem como erradicar, por exemplo, a raiva, a gripe e nem o ebola, porque são doenças que afetam outros seres, não só os humanos. Mas é uma doença plenamente controlável com a vacina que vem por aí. Ele estava falando aqui no macaco, né? Isso quer dizer, uma das formas, de repente, as pessoas comerem macaco contaminado e não Macaco cozido. e morcego, né, que se come lá, né? Morcego? É verdade. Aliás, as epidemias geralmente começam do contato do ser humano com o animal, ou com o morcego ou com o macaco, né? Tem ficado que geralmente são mais letais quando se pega diretamente do animal. A gente tem relatos de epidemia de ebola com mais de 90% de letalidade. Você tem uma ideia da letalidade? Você vê, a raiva é uma doença praticamente 100% letal. A meningite por meningococo, que é uma doença muito letal, ela no Brasil em torno de 20% de letalidade. O ebola está em algumas séries de 90, como o Davis falou, de 50 a 90. Ou seja, e o ebola tem uma característica de ser muito letal e de ter uma transmissão relativamente fácil. Mais fácil do que a raiva. Eu, com raiva, não vou transmitir a raiva para outra pessoa, a não ser que eu saia mordendo a pessoa do meu lado, ou cuspe em cima. A transmissão do vírus ebola é mais fácil do que a transmissão do vírus da raiva e é mais fácil do que a transmissão do meningococo que causa meningite bacteriana. Agora, para as pessoas poderem comparar, já a influenza, por exemplo, a gente teve aí epidemia de H1N1, a transmissão de influenza é muito mais fácil do que de ebola, porque ela vai pelo ar. Ebola não tem essa transmissão pelo ar, a não ser que seja um vômito, um jato, né, secreções. Então, isso facilita um pouco o controle também, em termos de contenção do vírus, né? Ebola é um vírus, portanto. É um vírus. Um vírus. Virão, né? É um vírus o maior já, vírus que acomete seres humanos. como o Edmilson falou, bastante conhecido, né, com vários
pequenos surtos na África, já desde a época de 70, pelo menos que a gente tem relatado, sendo essa a primeira epidemia que a gente está acompanhando em tempo real. Mas justamente porque ela saiu daquele local onde ficava controlado ali, e isso eu acho que a gente vai começar a ter cada vez mais aparecendo, como o Edmilson falou, tem o chikungunya, por exemplo, que tem vindo da África também, com essa velocidade de viagem, a gente chama isso de tráfico de micro-organismos. Né, que a globalização vale para os micro-organismos. As pessoas se movem mais rápido, então 2 a 21 dias de incubação, ou seja, a pessoa pode tranquilamente contrair o vírus na África e em algumas horas até está em qualquer lugar do mundo. Outro lugar. Né, e vir a manifestar a doença mais tarde. Né? Portanto, ultrapassando barreiras aí, fronteiras aí. A gente não pode mais negligenciar doenças, né? A gente fala muito de doenças negligenciadas. Ebola sempre foi negligenciado em termos de medicamento, vacinas, porque quando não é um grupo muito grande sendo afetado, né, em termos de produção de vacinas e compra, muitas vezes você não tem muito investimento nisso. E tem um negócio que você está colocando que eu acho que é assim, super importante, né? Não se pode mais negligenciar a doença nenhuma. E é isso, é uma doença como essa, por exemplo, né? Você acabou de falar. Está lá na África, mas uma viagem está aqui, está em qualquer lugar do mundo. Portanto, em todos os lugares a gente tem que estar preparado para poder enfrentar, conter, evitar as doenças, né? Não pode achar que isso é problema daqui, dali, dacolá. Não, o mundo é um só agora, né? Está todo conectado. Não existe mais essa separação que havia até pouco tempo atrás, né? Perfeito. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, né? Vou para a minha primeira paradinha e volto para a gente poder falar um pouquinho, falar dessa questão, como é que esse vírus se transmite, né? Embora você já tenha dado uma pincelada, mas como é que ele se transmite, que tipo de preocupação a gente precisa ter, tipo de atenção nessa identificação de uma possibilidade do ebola, né? Começando por aí no próximo bloco, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.